Olá a todos, vamos aqui discutir mais um tema aqui sobre aula e uso de tecnologia, né? Hoje tem uma preocupação muito grande com celulares e inteligência artificial na sala de aula, né? Então a ideia aqui é dar uma visão futura com a realidade aumentada, o metaverso, que isso é o que vai ocorrer daqui 10 anos em sala de aula. Então nós vamos discutir a evolução das tecnologias em sala de aula em termos de didática, para entender essa mudança aí, porque na verdade não é a escola ou o professor que está mudando, quem está mudando é o aluno, e nós vamos ter que correr atrás. Então aqui, no começo, isso aqui acontecia inclusive na faculdade em 2004, quando eu comecei a fazer o curso de agronomia, né? A aula em lousa, o quadro negro. Então era normal o professor perguntar: posso apagar essa parte? Todo mundo já copiou? E eu ia para a faculdade e ficava a manhã inteira copiando o que o professor copiava na lousa. Então se desperdiçava muito tempo com atividade que não estava muito ligada à parte de aprendizado, era só uma tarefa que você tinha que cumprir ali, que tinha que copiar. Então, fora isso, nós tínhamos outros problemas, né? Salas desconfortáveis, o sol perguntando: o sol está atrapalhando a aula, né? E isso é uma realidade que ainda ocorre em muitas escolas. A aula que eu lembro bastante, tinha professor que não escrevia na lousa, ele usava o retroprojetor. Aí vinha o Bedel, né? No caso lá tinha o Marcos, né? E ele trazia lá o retroprojetor e montava, o professor tinha transparência, a inteligência artificial aqui até foi boazinha, fez um retro bem modernoso aqui. E aí ia trocando as transparências, né? Então o professor de novo voltava, em vez de falar assim: posso apagar essa parte da lousa, posso trocar a transparência? Aí o aluno reclamava: não dá para enxergar direito, a transparência está apagada. Por quê? Porque o professor usava a mesma transparência em vários anos, em várias aulas e várias faculdades. Então, de tanto transportar, de raspar uma na outra, ela ia se apagando, então ficava difícil, né? Depois dessa parte de transparência, veio o retroprojetor, né? E aí o aluno continuava reclamando, né? Olha, só tem um retroprojetor em uma única sala. Então a gente tinha na faculdade 2 retroprojetores, que era muito caro, e era aquela briga para reservar a sala para poder dar aula na sala de retro. E às vezes dava problema no retro, ele não dava problema de foco, né? Então ficava meio embaçado, ou queimava uma das lâmpadas, a cor não saía correto, né? E aí você fala: isso ainda existe? Eu falo: olha, eu tive aqui na cidade onde eu estou morando hoje, fui numa escola que um professor não sabia ligar e nem desligar um data show. Então imagina a diferença que tem aí entre gerações e tecnologia em sala. É difícil, né? Um professor desse não está totalmente desatualizado. Aí depois veio aqui as lousas sensíveis ao toque, né? Aqui os alunos com notebook, onde o professor escreve na lousa e automaticamente vem o que ela passou para o notebook dos alunos. Isso aqui tem algumas escolas particulares, tem esse sistema. Então você vê a grande diferença de tecnologia entre o professor que dá aula no giz e quadro negro, que ainda existe, e o professor que trabalha com tecnologia de ponta hoje, que são as lousas digitais sensíveis ao toque. Então tem uma diferença muito grande, e a grande parte dos professores estão reclamando
de aluno que usa celular em sala é justamente o da ponta, do início lá, que ele não se atualizou e tem dificuldade de usar as tecnologias. Aí acha que o aluno não vai prestar atenção no que ele está falando porque o aluno está com o celular. Aí vem aquela coisa, olha, fulano, desliga seu celular. Tem escola que obriga você a entregar lá no início da aula todos os celulares e pegar depois da aula, né? Então, isso aí está errado, porque na verdade o que tem que mudar é o processo do professor. Então o aluno fala, professor, eu só estava olhando uma mensagem, ou queria ver que horas são. Olha que briga que o professor está arrumando com o aluno quando ele toma o celular. Por quê? O celular serve hoje para tudo. Ele é relógio, ele é telefone, rede social, plataforma de estudo, onde você recebe notícia, ele é GPS, ele é câmera fotográfica, editor de vídeo, filmador de vídeo, leitor de e-books e PDF, agenda, tradutor, mapa e agora assistente virtual e tradutor. Ele é tradutor, mapa, assistente virtual e tutor de aprendizado. Então, na verdade, em vez de você proibir o aluno, peça para o aluno ensinar como você pode inserir a sua aula no celular deles. Você pode, inclusive, gravar a sua aula, enviar previamente essa aula para o aluno e, junto com ele no celular, discutir a sua matéria, seus temas. Então, não é proibir o uso do celular em sala, e sim introduzir o uso do celular dentro da sua didática. Então, faça o aluno usar o celular a favor da sua aula. Pesquisar temas para a aula no Google Academy, imagens para apoiar a sua aula, né? Imagens reais ou produzido por inteligência artificial. Os alunos, na maioria das vezes, têm uma facilidade muito grande. Então, porque quando você compra um celular novo, você entrega para um adolescente, para um jovem e fala, vê como funciona, depois você me ensina. Por quê? Porque ele está inserido dentro da tecnologia. Essa tecnologia é tão importante que o meu filho caçula aprendeu inglês sozinho, simplesmente vendo vídeos em inglês, e quando ele percebeu, ele já estava falando inglês. Ele não... tanto que ele pensa em inglês. Às vezes você pede para ele uma tradução de uma palavra, ele fala, não, eu sei o que significa em inglês, em português eu não sei. Porque o cérebro dele não faz a tradução do português para o inglês, do inglês para português. Quando ele está em português, o cérebro pensa em português. Quando ele está em inglês, o cérebro dele pensa em inglês. Então, essa é uma grande vantagem do uso da tecnologia. Então, a tecnologia não é um adversário. Então, o celular em sala não é adversário. Então, ensine ele como usar e certificar as informações, validando as referências, excluindo as respostas erradas. A inteligência artificial erra tanto como um ser humano. A diferença é que ela erra muito mais rápido do que você, porque a capacidade de processamento de informações dela é muito rápida. Então, ela te entrega muito rápido essas respostas. Então, ensine a validar onde que ele buscou essas informações, se foi lá no Wikipédia, se ele foi em fontes que são validadas aí pela academia. A inteligência artificial ela pode ser um instrumento muito legal para preparar a aula independente de nível, né? Da pré-escola ao nível superior. Você pode usar a inteligência artificial como ferramenta e ele vai interagir. As crianças usam o celular com uma facilidade enorme. Ele pode ser um ponto de apoio muito grande para melhorar a sua aula, melhorar a sua didática. Porque não adianta você ficar aqui insistindo na lousa,
Porque no futuro vai ser isso. Alunos com óculos de realidade aumentada, onde eles projetam a sua aula para esse óculos e vão interagindo junto com o professor. Ou você muda a sua didática para uma nova realidade, ou eles vão realmente... A aula vai ser um negócio muito chato, né? Eu lembro que tinha dia que eu falava, nossa, eu acordei 4 horas da manhã para vir para essa aula, que aula chata. Por quê? Porque o professor era o dono da verdade. E aí não poderia falar para ele, professor, não gostei da sua didática, dá para mudar? Se eu fizesse isso, era 0 na nota, no nota da prova. Então, essa é a mudança que tem que ter. Aluno e professor são gerações complementares. Você tem experiência e ele tem a facilidade em trabalhar com a informação. Então, o professor e o aluno podem interagir um ajudando o outro no desenvolvimento dessa didática. É normal você ver aí alunos já usando óculos de realidade virtual, onde ele vê eles parecendo um doido, gesticulando com a mão. E ele, de acordo com o movimento da mão, ele está mudando os temas, mudando as telas, fazendo pesquisa e ao mesmo tempo olhando para a sua aula. Não importa a idade, eles vão usar, esse é um fato inegável. Então, você tem que trazer isso daí para a sua didática. O uso da realidade virtual pode ser utilizada para simular crescimento de plantas numa aula de agronomia, para fazer taxa de crescimento, fazer pesquisas científicas, tudo em ambiente virtual. Você pode fazer uma visita numa aula veterinária a uma propriedade rural e vendo toda a parte de manejo dos animais, sem ele precisar sair da sala. Você pode transmitir a aula já gravada no ambiente virtual ou com uma pessoa, um tutor, mostrando lá, não interessa a distância da propriedade, direto para o aluno. O aluno pode ajudar com o sistema de metaverso, fazer toda a parte de estudo e manejo dos animais, fazer a parte de nutrição, ver como que está, tudo por realidade virtual. Isso daí pode ajudar, inclusive, a assessoria de agricultores que estão em áreas mais distantes. Fazer monitoramento de temperatura, conforto animal, ver se o animal está tendo ganho de peso, qual a temperatura do animal. Isso tudo por realidade virtual. A interação da tecnologia com o conhecimento e toda a experiência que tem o professor é fundamental para que no futuro a gente consiga aí ter uma aula com mais didática e tendo mais acesso. Você pode dar aula, por exemplo, de manejo de animais ou vacinação, ou controle aí do desenvolvimento de animais em área virtual. Você pode aqui, ó, e até botou um óculos aqui no cachorrinho, né? Da questão de você saber toda a parte de crescimento, nutrição, de como que está esse animal, né? Até fazer a avaliação do desenvolvimento desse animal aí, de acordo com o manejo que você está tendo, né? É importante que se fala assim, que a tecnologia e o professor é igual cão e gato. Os dois não se bicam de jeito nenhum. E a verdade não é essa. Se você começar a se acostumar a interagir com a tecnologia na sua disciplina, na sua aula, cão e gato vão se dar muito bem, sim, e você vai aprender junto com o aluno. São gerações que trazem experiências diferentes. Vai ser normal o aluno assistir a sua aula, por exemplo, no transporte público, assistir sua aula durante a sua locomoção, né, dentro de um ônibus, por exemplo. Né? Então, muitas das vezes ele não vai precisar, em algumas disciplinas, ir até a universidade, ele pode estar assistindo. Como acontece hoje, né? Você entra no ônibus, no metrô,
e os alunos estão, ou todo mundo, né, sem exceção, está olhando para o celular, né? Você não vê mais pessoas lendo livro, né? Então, dá para reverter isso? Não. Então, tá aqui o pessoal aqui estudando dentro de um transporte público, ou seja, aqui no metrô, né? Então, eu falo para vocês, comecem a mudar hoje a sua didática e chame o aluno para ele ajudar você a preparar a sua aula, entregue antecipadamente qual vai ser o tema da aula e peça para ele trazer essa informação no celular, e aí você vai trazer a experiência, ensinar o aluno a usar a tecnologia a favor dele, tá bom? Então tá aí, bem-vindo ao ano 2034. Essa aula aqui é com imagem 100% produzido por inteligência artificial, e logo logo você vai poder produzir aulas em vídeo com inteligência artificial, simulando tudo aquilo que você quer explicar na sua disciplina, tá bom? Então tá aí, tá chegando a hora da gente mudar e não proibir simplesmente o uso de tecnologia. Até mais então.